O segredo que eu carregava há anos finalmente me consumia. Quando a verdade veio à tona, tudo desmoronou ao meu redor. A corrupção que eu ignorei agora ameaçava destruir tudo. Mas no fim, foi o perdão que nos permitiu recomeçar. O sol mal havia surgido no horizonte quando abri os olhos naquela manhã de quinta-feira. O quarto estava silencioso, exceto pelo suave ronronar do ar-condicionado. Ao meu lado, Beatriz ainda dormia profundamente. Observei seu rosto sereno por alguns instantes, sentindo uma onda de gratidão por tê-la ao meu lado há tantos anos. Levantei-me com cuidado para não acordá-la e segui para o banheiro, iniciando minha rotina diária. Enquanto me barbeava, encarei meu reflexo no espelho. Ricardo Mendonça, 55 anos, empresário bem-sucedido, pai de família respeitado. Era assim que o mundo me via, e era assim que eu me via. Ou pelo menos era assim que eu queria me ver. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Uma inquietação que não conseguia nomear pairava no ar, como se o universo estivesse prestes a me pregar uma peça. Desci as escadas da mansão, sentindo o aroma de café fresco que vinha da cozinha. Maria, nossa governanta há mais de 2 décadas, já estava de pé, preparando o desjejum. "Bom dia, seu Ricardo." Ela me cumprimentou com um sorriso caloroso. "O senhor acordou cedo hoje." "Bom dia, Maria," respondi, tentando disfarçar minha inquietação. "Sim, tenho uma reunião importante logo cedo." Sentei-me à mesa da cozinha, folheando distraidamente o jornal enquanto Maria me servia uma xícara de café. Meus olhos percorreram as manchetes sem realmente absorver as informações. Minha mente estava em outro lugar, vagando por memórias que eu julgava há muito esquecidas. O som de passos na escada anunciou a chegada de Alejandro, meu filho de 28 anos. Ele entrou na cozinha com seu típico ar de confiança, celular em uma mão e uma pasta na outra. "Bom dia, pai," ele disse, sentando-se à minha frente. "Preparado para a reunião com os investidores?" Assenti, forçando um sorriso. Alejandro era meu orgulho, meu braço direito nos negócios. Ele havia herdado minha determinação e habilidade para os negócios, mas também tinha uma compaixão que, admito, nem sempre demonstrei ao longo da minha carreira. "Claro, filho," respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. "Vamos mostrar a eles por que a Mendonça Empreendimentos é líder no mercado." Alejandro sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Tenho certeza que sim, pai. Aliás, Valéria ligou ontem à noite. Ela queria saber se poderia passar aqui hoje à tarde. Disse que tem algo importante para conversar com você." Ao ouvir o nome de Valéria, senti meu coração dar um salto. Valéria era filha de Carmen, uma antiga amiga da família que havia falecido há alguns anos. Desde então, Valéria se tornara uma presença constante em nossas vidas, quase como uma filha para Beatriz e para mim. Mas havia algo mais, um segredo que eu carregava há anos e que naquele momento ameaçava vir à tona. "Claro," respondi, tentando manter a voz firme. "Diga a ela que estarei em casa por volta das 4. Alejandro assentiu, voltando sua atenção para o celular. Terminei meu café em silêncio, minha mente uma turbulência de pensamentos e lembranças. O que Valéria queria conversar? Será que ela sabia? Não, era impossível. Carmen havia prometido levar o segredo para o túmulo. Despedi-me de Alejandro e Maria e saí para o escritório. O dia estava ensolarado, mas eu mal notei. Durante todo o trajeto, minha mente estava presa naquela conversa iminente com Valéria. Tentei me concentrar na reunião que teria em breve, mas era inútil. O passado, que eu pensei ter deixado para trás, estava prestes a me alcançar. A reunião com os investidores foi um borrão. Falei automaticamente, apresentei números, respondi perguntas. Alejandro, percebendo minha distração, assumiu a liderança em vários momentos. Quando finalmente terminou, ele me lançou um olhar preocupado. "Está tudo bem, pai?" perguntou, enquanto caminhávamos de volta ao meu escritório. "Sim, filho," menti. "Só um pouco cansado. Nada que um bom almoço não resolva." Ele não pareceu muito convencido, mas não insistiu. Passei o resto da tarde imerso em papelada, tentando me distrair. Mas a cada minuto que passava, a ansiedade crescia. Às 4 em ponto, peguei meu paletó e me despedi de minha secretária. "Cancele todos os compromissos para o resto do dia", instruí.
Estarei em casa se houver alguma emergência. O trajeto de volta para casa pareceu durar uma eternidade. Quando finalmente estacionei na garagem, vi o carro de Valéria já parado ali. Respirei fundo, tentando me acalmar. É só uma conversa, disse a mim mesmo. Não há motivo para pânico. Entrei em casa e a encontrei sentada na sala de estar, conversando com Beatriz. Ao me ver, Valéria se levantou, um sorriso nervoso em seus lábios. Oi, tio Ricardo, ela disse, me abraçando. O termo tio sempre me incomodou, mas nunca tive coragem de corrigi-la. Olá, querida, respondi, retribuindo o abraço. Alejandro me disse que você queria conversar. Beatriz se levantou, lançando um olhar curioso entre nós dois. Bem, vou deixá-los à vontade. Estarei na cozinha se precisarem de algo. Assim que Beatriz saiu, Valéria se voltou para mim, seus olhos cheios de uma determinação que me assustou. Tio Ricardo, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu descobri algo sobre minha mãe, sobre você. Senti meu coração parar por um instante. O momento que eu tanto temia havia chegado. 28 anos de segredos e mentiras estavam prestes a desmoronar. Do que você está falando, Valéria? Perguntei, numa última tentativa desesperada de adiar o inevitável. Ela respirou fundo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu encontrei algumas cartas antigas da minha mãe, cartas para você, e um teste de DNA. O mundo pareceu girar ao meu redor. Senti minhas pernas fraquejarem e tive que me apoiar no sofá para não cair. Tio Ricardo, Valéria disse, sua voz agora firme apesar das lágrimas que corriam por seu rosto. Você é meu pai biológico, não é? Naquele momento, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O confortável roteiro que eu havia escrito para mim mesmo estava prestes a ser reescrito. E eu não tinha ideia de como seria o próximo capítulo. O silêncio que se seguiu à pergunta de Valéria parecia pesar toneladas. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no canto da sala, cada segundo ecoando como um martelo contra minha consciência. Valéria me encarava, seus olhos cheios de expectativa e medo, esperando uma resposta que eu nunca imaginei ter que dar. Valéria, comecei, minha voz trêmula. Sim, sou seu pai biológico. As palavras saíram de minha boca como se tivessem vida própria. 28 anos de segredo desmoronaram naquele instante. Vi o rosto de Valéria se contorcer em uma mistura de emoções. Alívio, raiva, confusão, tristeza. Ela se afastou, cambaleando até a janela, suas costas voltadas para mim. Por quê? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que você nunca me contou? Passei a mão pelo rosto, sentindo o peso de décadas de culpa. Sua mãe e eu... Foi um erro, Valéria. Carmen estava passando por um momento muito difícil. Eu também estava confuso. Aconteceu uma vez e juramos nunca mais falar sobre isso. Valéria se virou, seus olhos faiscando de raiva. Um erro? É isso que eu sou para você? Um erro? Não, não é isso que eu quis dizer. Tentei me explicar, dando um passo em sua direção. Ela recuou, como se minha proximidade a machucasse. Quando Carmen descobriu que estava grávida, ela já estava com seu pai, quero dizer, com o homem que a criou como pai. Eles estavam tão felizes, Valéria. Eu não podia destruir aquela família. Então você decidiu mentir. Para todos. Para mim. A acusação em sua voz era palpável. Assenti, sentindo a vergonha me consumir. Sim, Carmen e eu concordamos que seria melhor assim. Ela queria que você tivesse uma família estável, um pai presente. Eu não estava pronto para ser pai na época. Valéria riu, um som amargo e sem humor. E agora? Está pronto agora, tio Ricardo? A palavra tio saiu de sua boca como veneno. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Valéria, eu sei que errei, mas você tem que entender. Eu sempre me importei com você. Sempre tentei estar presente na sua vida, mesmo que não como meu pai. Ela completou, suas palavras cortantes como lâminas. Não, você escolheu ser o tio legal, o amigo da família que aparecia nos aniversários com presentes caros. Enquanto isso, eu cresci me sentindo diferente, como se algo estivesse faltando. Suas palavras me atingiram com força.
Quantas vezes eu havia visto aquele olhar em seus olhos, aquela busca silenciosa por algo que ela nem sabia estar procurando. E quantas vezes eu havia ignorado, convencendo a mim mesmo de que estava fazendo a coisa certa. Eu sinto muito, Valéria, disse, minha voz embargada. Se eu pudesse voltar atrás, mas não pode, ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Não pode voltar atrás e mudar o passado. Não pode me dar de volta os anos que perdi, as memórias que nunca tive com meu verdadeiro pai. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Beatriz entrou, seu rosto uma máscara de preocupação. O que está acontecendo aqui? Ouvi gritos. Ela parou, olhando de mim para Valéria, percebendo a tensão palpável no ar. Ricardo, o que houve? Valéria se virou para Beatriz, seus olhos vermelhos de choro. Pergunte a ele. Pergunte a ele sobre o grande segredo que ele guardou todos esses anos. Beatriz me olhou, confusa e assustada. Ricardo, do que ela está falando? Senti o mundo desabar ao meu redor. Não era assim que eu queria que Beatriz descobrisse. Não era assim que eu queria que ninguém descobrisse. Mas a verdade, uma vez liberada, não podia mais ser contida. Beatriz, comecei, minha voz tremendo. Valéria ela é minha filha biológica. O choque no rosto de minha esposa foi como uma punhalada no meu coração. Ela cambaleou, apoiando-se na parede para não cair. Como isso é possível? Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Foi há muito tempo. Tentei explicar. Antes de nos casarmos. Carmen e eu... Foi apenas uma vez, nós nunca... Chega! Beatriz gritou, erguendo a mão. Não quero ouvir os detalhes sórdidos da sua traição, Ricardo. Ela se virou para Valéria, que estava encolhida perto da janela, parecendo mais jovem e vulnerável do que nunca. Querida, você sabia disso? Valéria balançou a cabeça. Acabei de descobrir. Encontrei algumas cartas antigas e um teste de DNA entre as coisas da minha mãe. Beatriz fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar. Ricardo, você vai me explicar tudo. Agora. Valéria, querida, acho melhor você ir para casa. Precisamos processar tudo isso. Valéria assentiu, pegando sua bolsa. Antes de sair, ela se virou para mim uma última vez. Isso não acabou, Ricardo. Temos muito o que conversar ainda. Quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio na sala era ensurdecedor. Beatriz me encarava, seus olhos uma mistura de dor, raiva e decepção. 28 anos, ela disse finalmente. 28 anos de mentiras, Ricardo. Como pôde? Afundei no sofá, sentindo o peso de décadas de culpa e segredos. Eu não sei, Beatriz. No início, parecia a coisa certa a fazer. E depois, ficou cada vez mais difícil contar a verdade. Beatriz se sentou na poltrona oposta, mantendo distância de mim. Comece do início, ela exigiu. Quero saber tudo. Cada detalhe que você escondeu de mim todos esses anos. Enquanto eu começava a desenterrar o passado, percebi que este era apenas o começo. A verdade, tão cuidadosamente enterrada por tanto tempo, estava agora exposta, e suas ramificações se estenderiam muito além daquela sala. Alejandro, nossos amigos, nossa vida social, nossos negócios, tudo seria afetado. O confortável mundo que eu havia construído estava desmoronando e eu não fazia ideia de como, ou se, conseguiria reconstruí-lo. Mas uma coisa eu sabia, nada seria como antes. A verdade havia sido revelada e agora eu teria que enfrentar as consequências de décadas de mentiras e segredos. As horas que se seguiram à revelação pareceram se arrastar infinitamente. Beatriz e eu permanecemos na sala, as palavras pesadas entre nós como chumbo. Expliquei tudo. Desde o breve caso com Carmen até a decisão de manter o segredo. Cada palavra parecia rasgar um pedaço do tecido que mantinha nossa família unida. Você olhou nos meus olhos por quase 3 décadas, Beatriz disse, sua voz trêmula de emoção contida, e mentiu todos os dias. Eu pensei que estava protegendo todos, respondi, sabendo o quão vazia essa justificativa soava agora. Carmen tinha uma vida estável, Valéria tinha uma família. E eu? Beatriz interrompeu, seus olhos faiscando. Eu não merecia saber a verdade.
Não merecia a chance de decidir se queria estar com um homem que tinha uma filha? Suas palavras me atingiram como um soco. Ela estava certa, é claro. Em minha tentativa equivocada de proteger alguns, eu havia traído a confiança de todos. O som da porta da frente se abrindo nos sobressaltou. Alejandro entrou na sala, seu rosto uma máscara de preocupação. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando de mim para Beatriz. Valéria me ligou chorando, falando algo sobre um segredo de família. Meu coração afundou ainda mais. Claro que Valéria teria contatado Alejandro. Eles sempre foram próximos, quase como irmãos. A ironia dessa realização não me escapou. Filho, comecei, minha voz falhando. Sente-se. Temos algo importante para contar. Alejandro se sentou lentamente, sua expressão uma mistura de confusão e apreensão. Respirei fundo e pela segunda vez naquele dia, desenterrei o passado que tanto me esforçara para esconder. À medida que as palavras saíam, vi o rosto de meu filho, do meu primogênito, se transformar. Choque, incredulidade, raiva, todas essas emoções passaram por seus olhos em rápida sucessão. Valéria é minha irmã? Ele perguntou finalmente, sua voz um sussurro rouco. Minha meia-irmã? Assenti, incapaz de encontrar palavras adequadas. Alejandro se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Suas costas estavam rígidas, os punhos cerrados. Todos esses anos, ele disse sem se virar. Todas as vezes que ela veio aqui que passamos tempo juntos. E você sabia e não disse nada. Alejandro, não! Ele gritou, virando-se para mim com fúria nos olhos. Não tente se explicar, pai. Não há explicação que justifique isso. Beatriz se levantou indo em direção ao filho. Querido, sei que é um choque. Mas Alejandro se afastou de seu toque. Um choque? É mais do que isso, mãe. É uma traição, uma mentira que define toda a nossa família. Ele se voltou para mim, seus olhos cheios de uma decepção que cortou meu coração. Você sempre falou sobre integridade nos negócios, pai. Sobre como a honestidade era a base de tudo. E olhe para você agora. Suas palavras me atingiram com força. Eu havia falhado não apenas como pai e marido, mas como exemplo, como o homem que eu sempre quis que meu filho admirasse. Preciso sair daqui, Alejandro disse, pegando as chaves do carro. Preciso pensar. Filho, por favor, implorei levantando-me. Podemos conversar sobre isso, podemos... Mas ele já estava na porta. Não agora, pai. Talvez nunca. E com isso ele se foi, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. Beatriz afundou no sofá, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Tentei me aproximar, oferecer algum conforto, mas ela ergueu a mão, me impedindo. Não, Ricardo, ela disse, sua voz cansada. Acho que você já fez o suficiente por hoje. As horas seguintes passaram em um borrão. Beatriz se retirou para o quarto de hóspedes, deixando claro que não queria minha companhia. Tentei ligar para Alejandro várias vezes, mas todas as chamadas foram para o correio de voz. Valéria também não atendia. Sentado sozinho no meu escritório, encarei a foto de família na minha mesa. Sorrisos congelados no tempo, uma imagem de felicidade e união que agora parecia uma cruel mentira. Como eu poderia consertar isso? Era sequer possível reparar o estrago que eu havia causado? O telefone tocou, me arrancando de meus pensamentos sombrios. Era Gustavo, meu sócio e amigo de longa data. Ricardo, sua voz soou preocupada do outro lado da linha. O que está acontecendo? Alejandro apareceu no meu apartamento completamente transtornado. Ele está falando sobre deixar a empresa, sobre um escândalo familiar. Fechei os olhos, sentindo o peso das consequências de minhas ações. Não era apenas minha família que estava em jogo agora, mas também os negócios que construí ao longo de uma vida. Gustavo, respondi minha voz rouca, preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. Enquanto começava a explicar a situação para meu amigo e sócio, percebi que este era apenas o começo. A verdade, tão cuidadosamente enterrada por tantos anos, agora se espalhava como ondas em um lago, afetando todos ao meu redor. A reunião com os investidores, que parecia tão importante apenas algumas horas atrás, agora era insignificante diante do terremoto emocional que eu havia desencadeado. As fundações da minha vida, minha família,
Meus relacionamentos, minha reputação estavam abaladas e eu não tinha ideia de como ou se conseguiria reconstruí-las. Mas uma coisa eu sabia com certeza: o homem que eu era, o homem que todos pensavam que eu fosse, já não existia mais. E o que surgiria das ruínas dessa revelação, apenas o tempo diria. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções e confrontos. A mansão, antes um refúgio de paz e harmonia, tornou-se um campo minado de silêncios tensos e olhares acusadores. Beatriz se movimentava pela casa como um fantasma, evitando minha presença sempre que possível. Alejandro não havia retornado desde aquela noite fatídica, e suas raras mensagens eram frias e diretas, sempre relacionadas aos negócios da empresa. Foi numa tarde particularmente sombria que recebi uma ligação inesperada. O nome de Valéria piscou na tela do meu celular, fazendo meu coração saltar. Atendi com uma mistura de ansiedade e esperança. Valéria, minha voz saiu trêmula. Ricardo, ela respondeu, o tom formal me atingindo como uma bofetada. Precisamos conversar, pessoalmente. Concordei imediatamente, sugerindo que nos encontrássemos em um café discreto no centro da cidade, longe dos olhares curiosos e dos ouvidos atentos que agora pareciam nos cercar constantemente. O café estava quase vazio quando cheguei. Valéria já estava lá, sentada em uma mesa no canto, uma xícara de chá intocada à sua frente. Ao me ver, ela endireitou os ombros, como se preparasse para uma batalha. Obrigado por concordar em me encontrar, disse, sentando-me à sua frente. Ela assentiu, seus olhos, tão parecidos com os meus, percebi com um aperto no coração, me estudando cuidadosamente. Encontrei mais coisas entre as coisas da minha mãe. Valéria começou, sua voz controlada. Cartas, fotos. Parece que vocês dois tiveram mais do que um erro momentâneo. Senti o sangue gelar em minhas veias. Carmen e eu havíamos sido tão cuidadosos, tão discretos. Ou assim eu pensava. Valéria, eu... Não, ela me interrompeu erguendo a mão. Não quero ouvir mais mentiras ou meias-verdades. Quero a história completa, Ricardo. Tudo. Olhei para aquela jovem mulher à minha frente, tão forte e determinada, e vi não apenas a mim mesmo, mas também Carmen. A verdade que eu havia enterrado por tanto tempo lutava para vir à tona. Carmen e eu nos conhecemos na faculdade, comecei. As memórias fluindo como um rio há muito represado. Éramos jovens, ambiciosos, apaixonados. Nosso relacionamento era intenso, mas complicado. Nossas famílias não aprovavam, havia diferenças sociais, expectativas. Valéria ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de concentração. Quando nos formamos, decidimos terminar. Era o sensato a fazer. Eu estava prestes a assumir os negócios da família. Ela tinha seus próprios sonhos, mas vocês não conseguiram ficar longe um do outro. Valéria completou, sua voz um misto de compreensão e acusação. Assenti, sentindo o peso da culpa. Nos encontrávamos ocasionalmente ao longo dos anos, sempre jurando que seria a última vez, sempre voltando um para o outro. E então eu aconteci. Valéria disse, sua voz quase um sussurro. Sim, respondi, a emoção me dominando. Quando Carmen me contou que estava grávida, eu entrei em pânico. Não estava pronto para ser pai, não queria abrir mão da vida que estava construindo. E Carmen, ela queria um novo começo, longe de todo o drama do nosso passado. Valéria me encarou, lágrimas brilhando em seus olhos. Então vocês decidiram me afastar, me dar para outro homem criar. Não foi bem assim, tentei explicar, sabendo o quão inadequadas minhas palavras soavam. Carmen conheceu seu pai, o homem que a criou, logo depois. Ele a amava, aceitou a gravidez sem questionar. Parecia a solução perfeita na época. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Valéria brincava distraidamente com a colher em sua xícara, processando tudo o que havia ouvido. Você se arrependeu? Ela perguntou finalmente, erguendo os olhos para mim. Alguma vez ao longo desses anos você se arrependeu de não ter me assumido? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Memórias de aniversários, formaturas, momentos importantes na vida de Valéria passaram por minha mente. Momentos em que eu estava presente, mas sempre à margem, sempre como o tio Ricardo. Todos os dias, respondi, minha voz embargada. Cada vez que te via crescer, cada conquista sua, eu me orgulhava tanto e, ao mesmo tempo,
A culpa me consumia. Valéria respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Não posso dizer que te perdoo, ela disse lentamente. Não ainda, mas eu entendo um pouco melhor agora. Ela se levantou, pegando sua bolsa. Preciso de tempo, Ricardo. Tempo para processar tudo isso, para entender quem eu sou agora que sei a verdade. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e apreensão. Eu entendo. E Valéria, obrigado, por me dar a chance de explicar. Ela hesitou por um momento antes de sair, olhando para mim uma última vez. Sabe, apesar de tudo, eu sempre senti uma conexão com você. Algo que não conseguia explicar. Acho que agora sei o porquê. Com essas palavras ela se foi, deixando-me sozinho com meus pensamentos e o peso de décadas de segredos finalmente revelados. Enquanto eu deixava o café, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Alejandro. Reunião de emergência na empresa amanhã, 9h. Não se atrase. O tom frio e profissional me fez perceber que, embora tivesse dado um passo em direção à reconciliação com Valéria, ainda havia um longo e difícil caminho pela frente. A verdade havia sido revelada, mas suas consequências continuavam a se desdobrar, afetando cada aspecto da minha vida. Olhei para o céu nublado de São Paulo, sentindo o peso do passado e a incerteza do futuro. A tempestade que eu havia criado estava longe de passar, e eu sabia que teria que enfrentar cada gota de chuva que caísse. O dia amanheceu cinzento, como se o próprio céu refletisse o tumulto em minha alma. Ajustei a gravata diante do espelho, tentando encontrar no meu reflexo algum vestígio do homem confiante que eu costumava ser. Mas tudo o que vi foi um homem cansado, com olheiras profundas e ombros curvados pelo peso de segredos revelados. Beatriz passou por mim no corredor, seu olhar evitando o meu. Boa sorte na reunião, ela murmurou, sua voz uma mistura de frieza e preocupação. Percebi que, apesar da mágoa, ela ainda se importava com o futuro da empresa que construímos juntos. O trajeto até o escritório pareceu mais longo do que nunca. As ruas de São Paulo, normalmente um caos animado, pareciam opressoras. Quando cheguei ao imponente edifício da Mendonça Empreendimentos, senti um nó no estômago. Esta não era apenas uma reunião de negócios, era um julgamento. A sala de reuniões estava tensa quando entrei. Alejandro estava na cabeceira da mesa, uma posição que normalmente era minha. Ao seu lado, Gustavo, meu sócio de longa data, parecia desconfortável. Os outros membros do conselho me olhavam com uma mistura de curiosidade e reprovação. Bom dia a todos, comecei tentando manter a compostura. Alejandro me interrompeu antes que eu pudesse continuar. Vamos direto ao ponto, pai. Ele disse a palavra pai soando quase como um insulto. Sua situação pessoal está afetando a empresa. Os rumores estão se espalhando e alguns de nossos principais investidores estão ficando nervosos. Gustavo pigarreou, parecendo hesitante. Ricardo, você sabe que sempre o apoiei, mas isso é sério. A reputação da empresa está em jogo. Senti o sangue gelar nas veias. O que exatamente vocês estão sugerindo? Alejandro deslizou uma pasta pela mesa. Um afastamento temporário, para acalmar os ânimos e nos dar tempo para lidar com a situação de forma adequada. Peguei a pasta com mãos trêmulas, mal acreditando no que estava ouvindo. Vocês querem me afastar da minha própria empresa? A empresa que eu construí do zero? É pelo bem de todos, Ricardo. Gustavo interviu, sua voz suave, mas firme. Incluindo você. Dê-nos alguns meses para estabilizar as coisas, para que você possa resolver suas questões pessoais. Olhei ao redor da mesa buscando algum olhar de apoio, mas encontrei apenas rostos sérios e evitantes. Foi então que percebi o quão frágil era o império que eu havia construído. Uma vida inteira de trabalho duro e decisões difíceis, e bastou um segredo revelado para abalar tudo. E se eu me recusar? Perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Alejandro me encarou, seus olhos duros. Então teremos que levar isso à votação no conselho. E acredite, pai, você não quer que isso aconteça. A ameaça velada em suas palavras me atingiu como um soco. Meu próprio filho, a quem eu havia ensinado tudo sobre negócios, agora usava essas lições contra mim. Me deem um momento, pedi, levantando-me da mesa. Saí da sala de reuniões,
sentindo o peso dos olhares nas minhas costas. No corredor, encostei-me na parede, tentando respirar. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Valéria. Preciso conversar. É sobre a Fundação Montero. Urgente. Franzi o senho, confuso. A Fundação Montero era uma organização filantrópica com a qual tínhamos alguns negócios, mas nada significativo. O que poderia ser tão urgente? Naquele momento, percebi que estava em uma encruzilhada. De um lado, a empresa que eu havia dedicado minha vida a construir estava prestes a me afastar. Do outro, minha recém-descoberta filha precisava de mim por algum motivo misterioso. Respirei fundo, tomando uma decisão. Voltei para a sala de reuniões. Minha postura mais ereta, meu olhar determinado. Senhores, comecei, minha voz firme. Entendo suas preocupações. E por isso, vou aceitar o afastamento temporário. Vi o alívio nos rostos ao redor da mesa, misturado com surpresa pela minha rápida aceitação. Mas, continuei, com uma condição. Quero total transparência durante meu afastamento. Relatórios semanais. Acesso a todas as decisões importantes. Esta ainda é minha empresa e pretendo voltar. Alejandro me encarou por um longo momento, antes de assentir lentamente. Acordado. Saí da sala de reuniões, sentindo-me estranhamente leve. Pela primeira vez em décadas, não tinha a responsabilidade esmagadora da empresa em meus ombros. Era assustador, sim, mas também libertador. Peguei o celular e liguei para Valéria. Estou a caminho, disse assim que ela atendeu. Onde nos encontramos? Enquanto dirigia para o local combinado, refletia sobre como minha vida havia mudado drasticamente em poucos dias. A empresa que era minha âncora agora estava temporariamente fora do meu alcance. Minha família estava fragmentada. E agora, eu estava correndo para encontrar uma filha que mal conhecia, para discutir algo sobre uma fundação que nunca foi central em meus negócios. O futuro, que sempre pareceu tão claro e definido, agora era um grande ponto de interrogação. Mas, pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca de esperança. Talvez, apenas talvez, esta fosse a oportunidade de reconstruir não apenas minha vida, mas também os relacionamentos que eu havia negligenciado por tanto tempo. Quando estacionei em frente ao café onde Valéria me esperava, percebi que estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A tempestade nos negócios poderia ter me derrubado, mas também havia me dado a chance de um novo começo. O café estava movimentado quando entrei. O burburinho das conversas e o aroma de café fresco preenchendo o ar. Avistei Valéria sentada em um canto afastado, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Ao me ver, ela se endireitou, uma mistura de alívio e apreensão em seu rosto. Ricardo, ela disse quando me sentei. Obrigada por vir tão rápido. Claro, respondi, estudando seu rosto tenso. O que está acontecendo, Valéria? O que tem a Fundação Montero a ver com tudo isso? Ela olhou ao redor, como se temesse ser ouvida, antes de se inclinar para a frente. Tenho trabalhado como voluntária na Fundação há alguns meses, começou. No início, parecia tudo legítimo. Projetos sociais, apoio a comunidades carentes. Mas recentemente, comecei a notar algumas irregularidades. Franzi o senho, intrigado. Que tipo de irregularidades? Transferências de dinheiro para contas offshore, projetos fantasmas, doações que nunca chegam ao destino final. Ela explicou, sua voz baixa e urgente. E tem mais. Encontrei documentos que sugerem que a fundação está sendo usada para lavagem de dinheiro. Senti meu coração acelerar. A Fundação Montero era conhecida por seu trabalho filantrópico, e embora nossa empresa tivesse apenas ligações superficiais com ela, qualquer escândalo poderia respingar em nós. Valéria, isso é uma acusação muito séria, disse, cauteloso. Você tem provas concretas? Ela assentiu puxando um pendrive do bolso. Está tudo aqui. Documentos, extratos bancários, e-mails. Mas, Ricardo, tem mais. Algo em seu tom me fez gelar. O que mais? Valéria respirou fundo antes de continuar. Encontrei o nome da minha mãe em alguns desses documentos. Carmen, ela parecia estar envolvida de alguma forma com a fundação anos atrás. A revelação me atingiu como um raio. Carmen,
envolvida em algo possivelmente ilegal. A mulher que eu conheci e que amei não parecia capaz disso. E tem mais, Valéria continuou, sua voz quase um sussurro. Há menções a um RM em alguns documentos mais recentes. Ricardo, acho que podem estar se referindo a você. Senti o sangue drenar do meu rosto. Isso é impossível, murmurei, mais para mim mesmo do que para ela. Eu nunca... Valéria, eu juro que não tenho nada a ver com isso. Ela me estudou por um longo momento antes de assentir lentamente. Eu acredito em você, mas alguém está usando o seu nome, Ricardo. E isso é perigoso. Passei a mão pelo rosto tentando processar tudo. O que você quer que eu faça? Preciso da sua ajuda para investigar isso mais a fundo, ela respondeu determinada. Você tem conexões, conhece pessoas. Podemos descobrir quem está por trás disso e expô-los. Olhei para a jovem mulher à minha frente, tão corajosa e determinada. Minha filha. A ironia não me escapou. Após anos mantendo segredos dela, agora estávamos prestes a desvendar um mistério juntos. Tudo bem, concordei finalmente. Vamos fazer isso. Mas temos que ser cuidadosos. Se o que você está dizendo é verdade, estamos lidando com pessoas perigosas. Valéria assentiu, um pequeno sorriso de alívio em seus lábios. Obrigada, Ricardo. Eu sabia que podia contar com você. Naquele momento, senti uma onda de emoção me invadir. Apesar de tudo o que havia acontecido, apesar dos anos de distância e segredos, minha filha estava confiando em mim. Era uma segunda chance que eu não pretendia desperdiçar. Por onde começamos? Perguntei, sentindo uma energia renovada. Primeiro, precisamos analisar esses documentos mais detalhadamente, Valéria respondeu. Depois, acho que deveríamos conversar com algumas pessoas da fundação, discretamente, é claro. Assenti, minha mente já traçando estratégias. Conheço um investigador particular de confiança. Podemos contratá-lo para nos ajudar a cavar mais fundo. Enquanto discutíamos os próximos passos, percebi que estava embarcando em uma jornada que poderia mudar tudo novamente. Não era apenas sobre desvendar um possível esquema de corrupção, era sobre redescobrir minha relação com Valéria, sobre entender o passado de Carmen e talvez encontrar redenção para meus próprios erros. Ao sairmos do café lado a lado, senti uma mistura de apreensão e determinação. O caminho à frente seria difícil e possivelmente perigoso, mas pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinho. Valéria, chamei quando chegamos à calçada. Ela se virou, expectante. Obrigado por confiar em mim com isso. Sei que não mereço, depois de tudo. Ela me interrompeu com um pequeno sorriso. Talvez seja hora de deixarmos o passado para trás e nos concentrarmos no futuro, juntos. Suas palavras aqueceram meu coração. Enquanto caminhávamos, cada um para seu carro, percebi que esta investigação poderia ser mais do que apenas desvendar os segredos da Fundação Montero. Poderia ser o começo de uma nova fase em nossa relação. Uma chance de construir os laços que deveriam ter existido desde o início. O sol finalmente rompeu entre as nuvens, lançando um brilho dourado sobre a cidade. Olhei para Valéria uma última vez antes de entrar no carro, sentindo uma mistura de orgulho e determinação. Qualquer que fosse o desafio que nos aguardava, enfrentaríamos juntos. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções e descobertas. Valéria e eu mergulhamos de cabeça na investigação sobre a Fundação Montero, passando horas debruçados sobre documentos, analisando dados financeiros e traçando conexões. O investigador particular que contratei, Rodrigo, provou-se inestimável, trazendo informações que nem imaginávamos existir. Em uma tarde particularmente tensa, estávamos reunidos no meu escritório em casa. Um espaço que agora parecia mais um centro de operações do que um local de trabalho. Olha isso, Valéria disse, apontando para a tela do computador. Essas transferências para uma empresa chamada Horizonte Azul, elas não fazem sentido. Inclinei-me para ver melhor, sentindo o perfume suave de Valéria. Era estranho como pequenos detalhes assim. O cheiro de seu perfume, o jeito como ela franzia a testa quando se concentrava, me faziam lembrar de Carmen. Você está certa, concordei, analisando os números. Os valores são inconsistentes com os projetos declarados. Rodrigo, que estava sentado do outro lado da mesa,
pigarreou para chamar nossa atenção. Descobri algo sobre essa Horizonte Azul, ele disse, sua voz grave contrastando com seu físico magro. É uma empresa de fachada. O endereço registrado é de um terreno vazio na periferia de São Paulo. Troquei um olhar significativo com Valéria. Estávamos chegando a algo grande. Ricardo, Valéria hesitou por um momento. Acho que precisamos falar com Alejandro. Ele pode ter acesso a informações que não temos. A menção do nome do meu filho me fez estremecer. Desde meu afastamento da empresa, nossas interações haviam sido mínimas e frias. Não sei se é uma boa ideia, respondi, hesitante. Alejandro não está exatamente receptivo no momento. Valéria colocou a mão sobre a minha, um gesto que me surpreendeu com sua naturalidade. Eu sei que as coisas estão difíceis entre vocês, mas isso é maior que nós. Se a Mendonça Empreendimentos estiver de alguma forma envolvida, mesmo que indiretamente, Alejandro precisa saber. Suspirei, sabendo que ela estava certa. Tudo bem, vou ligar para ele. A conversa com Alejandro foi tensa, mas produtiva. Ele concordou em nos encontrar no dia seguinte no escritório da empresa. Quando chegamos lá, Alejandro nos esperava com uma expressão grave. O ar no escritório estava carregado de tensão não resolvida. Pai, ele me cumprimentou friamente, antes de se voltar para Valéria com um olhar mais suave. Valéria, o que exatamente vocês descobriram? Passamos a próxima hora explicando nossas descobertas. À medida que falávamos, vi o rosto de Alejandro passar da desconfiança ao choque e, finalmente, à preocupação. Isso é muito sério, ele disse finalmente, passando a mão pelos cabelos. Se for verdade, não só a fundação está envolvida em atividades ilegais, mas nossa empresa pode estar implicada por associação. Exatamente por isso viemos até você, expliquei. Precisamos saber se há alguma conexão mais profunda entre a Mendonça Empreendimentos e a Fundação Montero que não estejamos vendo. Alejandro ficou em silêncio por um momento, claramente debatendo internamente. Finalmente, ele se levantou e foi até um arquivo trancado no canto da sala. Voltou com uma pasta grossa. Há algo que vocês precisam ver, ele disse, sua voz baixa. Eu descobri isso há algumas semanas, mas não sabia o que fazer com a informação. Abriu a pasta revelando uma série de documentos antigos. Meu coração quase parou quando vi a assinatura familiar no final de um deles. Carmen, sussurrei, olhando para Valéria, que parecia igualmente chocada. Minha mãe. Ela era uma das fundadoras originais da Fundação Montero. Valéria disse, sua voz trêmula. Alejandro assentiu gravemente. E não é só isso. Pai, seu nome também está aqui, como um dos principais doadores iniciais. Senti o mundo girar ao meu redor. Memórias há muito enterradas começaram a surgir. Conversas com Carmen sobre fazer a diferença, sobre usar nossos recursos para o bem. Mas como isso tinha se transformado em algo tão sinistro? Eu não entendo, murmurei. Como isso pôde acontecer? Valéria, que estava examinando os documentos, de repente ofegou. Espera, olhem isso. Essa data é exatamente 9 meses antes do meu nascimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As implicações daquela simples observação eram enormes. A fundação da organização, meu envolvimento, o timing com o nascimento de Valéria, tudo parecia estar conectado de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Alejandro foi o primeiro a quebrar o silêncio. Pai, ele disse, sua voz mais suave do que eu ouvia em semanas. Acho que é hora de contar tudo. Não apenas sobre Valéria, mas sobre seu envolvimento com a fundação. O que realmente aconteceu há 28 anos? Olhei para os rostos expectantes de meus filhos. Sim, meus filhos. E soube que não havia mais como fugir. Era hora de enfrentar não apenas o presente, mas todo o passado que eu havia tentado tão desesperadamente enterrar. Vocês estão certos, disse finalmente, sentindo o peso de décadas de segredos. É hora de contar tudo. Mas antes, precisamos chamar Beatriz. Ela merece ouvir isso tanto quanto vocês. Enquanto Alejandro ligava para sua mãe, troquei um olhar com Valéria. Havia medo em seus olhos, mas também determinação. Percebi que, o que quer que viesse à tona, enfrentaríamos juntos como uma família. A verdade por tanto tempo oculta estava prestes a ser revelada. E com ela esperava eu.
viria a chance de redenção e de um novo começo para todos nós. O escritório de Alejandro, outrora um símbolo de poder e sucesso empresarial, agora parecia pequeno e sufocante. Beatriz chegou poucos minutos depois da ligação, seu rosto uma máscara de preocupação e confusão. Sentamo-nos todos em um semicírculo, a tensão palpável no ar. Respirei fundo, sentindo o peso de décadas de segredos prestes a serem revelados. Antes de tudo, comecei, minha voz trêmula. Quero pedir desculpas a todos vocês. O que vou contar deveria ter sido dito há muito tempo. Olhei para cada um deles. Beatriz, minha companheira de tantos anos, Alejandro, meu filho orgulhoso, e Valéria, a filha que apenas recentemente entrou em minha vida. Seus olhares expectantes me deram a coragem para continuar. Há 29 anos, Carmen e eu tínhamos um sonho. Queríamos fazer a diferença, usar nossos recursos para algo maior que nós mesmos. Foi assim que nasceu a ideia da Fundação Montero. Valéria se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. Mas por que manter isso em segredo? Por que não nos contar sobre seu envolvimento? Fechei os olhos por um momento, as memórias inundando minha mente. Porque a fundação não era a única coisa que nasceu naquela época. Valéria, você também estava a caminho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz ofegou levando a mão à boca. Carmen e eu, nosso caso não havia realmente terminado. Achávamos que sim, mas, bem, às vezes o destino tem outros planos. Quando descobrimos que ela estava grávida, entramos em pânico. Eu estava prestes a me casar com Beatriz e Carmen, ela queria um novo começo. Alejandro se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Sua voz era tensa quando falou. Então vocês decidiram esconder tudo. A gravidez, a fundação, tudo. Assenti, sentindo o peso da culpa. Sim, pensamos que seria melhor assim. Carmen se casou com um bom homem que a amava e aceitou a gravidez como sua. Eu me afastei, mantendo apenas uma conexão mínima através da fundação. Valéria, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. Sua voz era calma, mas carregada de emoção. E a fundação? Como ela se transformou nisso? Suspirei profundamente. No início era tudo legítimo. Fazíamos o bem, ajudávamos comunidades, mas com o tempo, bem, o poder corrompe. Alguns membros do conselho começaram a desviar fundos, a usar a fundação para seus próprios interesses. Quando percebi o que estava acontecendo, já era tarde demais. Eles tinham informações que poderiam destruir não apenas a mim, mas a todos vocês. Beatriz, que estivera silenciosa até então, finalmente falou. Sua voz era firme, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Por que não veio até mim, Ricardo? Por que não confiou em mim? Seu olhar me perfurou, fazendo-me sentir o peso de cada mentira, cada omissão. Eu tinha medo, Beatriz. Medo de te perder, de perder tudo o que construímos juntos. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. Alejandro se virou da janela, seu rosto uma mistura de raiva e dor. E agora? O que fazemos com tudo isso? Foi Valéria quem respondeu, surpreendendo a todos. Nós consertamos. Expomos a corrupção na fundação, salvamos o que pudermos do trabalho legítimo e começamos de novo, como uma família. Olhei para ela sentindo uma onda de orgulho e gratidão. Você está certa. Não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o futuro. Beatriz se levantou lentamente, caminhando até ficar ao meu lado. Sua mão encontrou a minha, um gesto que me encheu de esperança. Não será fácil, ela disse suavemente. Há muito a ser perdoado, muito a ser reconstruído, mas estamos juntos nisso. Alejandro hesitou por um momento antes de se juntar a nós. Vou precisar de tempo, ele disse, sua voz ainda carregada de emoção. Mas você é meu pai. E Valéria... Bem, acho que sempre senti que éramos mais do que apenas amigos. Valéria sorriu através das lágrimas, estendendo a mão para Alejandro. Irmãos, ela disse simplesmente. Naquele momento, ali naquele escritório que havia testemunhado tantas decisões de negócios, uma nova decisão foi tomada. Uma decisão de honestidade, de perdão, de recomeço. Nos meses que se seguiram, enfrentamos tempestades. A exposição da corrupção na Fundação Montero,
abalou o mundo filantrópico de São Paulo. Houve investigações, processos, momentos de dúvida e medo, mas permanecemos unidos. A Mendonça Empreendimentos passou por uma reestruturação. Alejandro assumiu a liderança com Valéria, trazendo uma nova visão para nossas iniciativas sociais. Beatriz, minha rocha, minha âncora, esteve ao meu lado em cada passo do caminho, sua força silenciosa me guiando nos momentos mais difíceis. Quanto a mim, aprendi a lição mais valiosa de todas. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a liberdade. Os segredos que carreguei por tanto tempo haviam sido um fardo pesado demais. Agora, livre desse peso, pude finalmente ser o homem, o marido, o pai que sempre quis ser. Olhando para trás, percebo que minha vida não seguiu o roteiro que eu havia planejado. Foi mais complicada, mais desafiadora, mais dolorosa em alguns momentos, mas também foi mais rica, mais autêntica e, no final, mais gratificante do que eu jamais poderia ter imaginado. Enquanto me sento na varanda de nossa casa de praia, observando Beatriz, Alejandro e Valéria conversando animadamente à beira-mar, sinto uma paz que nunca experimentei antes. Os segredos se foram, as mentiras foram desfeitas. O que resta é o mais precioso dos tesouros, uma família unida, imperfeita, mas real. O sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. É um novo dia que se anuncia, um novo capítulo que se inicia, e desta vez estamos todos juntos para escrevê-lo, com honestidade, amor e esperança.